Bom dia, gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Hoje a gente vai falar sobre Mateus 7. Então, primeiro a gente vai fazer aquela dinâmica que a gente sempre faz. Primeiro a gente vai ler a Bíblia e depois eu vou falar para vocês o estudo, tá bom? Então, vamos lá. Não julgueis para que não sejam julgados, porque o juízo com que julgares sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, essa vos hão de medir. E por que reparas no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro no olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes as pisem, e aqueles, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é homem que, pedindo pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos filhos, quanto mais ao Pai que está nos céus, para dar bem aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-lo também, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, porque os seus frutos os conhecereis. Porventura colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Vamos lá. Continuando. Assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança no fogo. E assim pelos frutos as conhecereis. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós em teu nome profetizamos, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Todo aquele que não escuta as minhas palavras que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelharei-o ao homem prudente, e edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou com a sua doutrina, porque ensinava tendo autoridade e não como os escribas. Então vamos lá para o nosso estudo, né? O julgamento e a hipocrisia. Jesus condena o julgamento hipócrita e crítico, não o discernimento. Ele usa a famosa metáfora de trave e do cisco para ensinar que devemos examinar e corrigir os nossos próprios defeitos, que podem ser grandes como a trave, antes de apontar o erro dos outros. As pérolas aos porcos. Ele também orienta a ter discernimento ao compartilhar verdades espirituais preciosas com quem as valoriza e não podem usar isso para atacar ou ofender, né? O poder da oração. Pedi, buscai e batei. Jesus encoraja a persistência e a confiança na oração. Ele garante que Deus, como Pai amoroso, deseja e sabe dar coisas boas àqueles que o pedem. O versículo 12
Resume a ética cristã. Tudo que vocês gostariam que os outros fizessem a vocês, façam vocês também a eles. Escolha os caminhos. Existem duas vias: a porta larga e o caminho espaçoso que leva à perdição, e a porta estreita que conduz à vida eterna. Escolher o caminho de Deus exige esforço e renúncia. Os falsos profetas. Jesus alerta para que tenham cuidado com aqueles que se disfarçam de bondade, mas cujas obras são más. A identidade de um verdadeiro seguidor é conhecida pelos seus frutos. A parábola de 2 alicerces. A casa na rocha e a casa na areia. Versus a casa na areia. A conclusão do sermão compara quem apenas ouve as palavras de Jesus com quem as pratica. As dificuldades da vida são como a chuva e o vento, vêm para todos, mas apenas a vida fundamentada na obediência à palavra de Deus permanece firme. A palavra grega traduzida como cisco, que significa que é o carfos, né? Também pode se referir a uma palha ou um pedaço bem pequeno de madeira. Por isso, algumas traduções em outros idiomas usam cavaco ou serragem. A pessoa crítica dá a entender que a visão espiritual do seu irmão está comprometida ao ponto de afetar seu conceito do que é certo e errado e a sua capacidade de tomar decisões. Ela mostra orgulho quando se oferece de tirar o cisco, porque acha que pode ajudar o seu irmão a ver as coisas de forma mais clara e tomar boas decisões. Mas Jesus disse que ela mesma está com problema de visão espiritual. Em seu olho tem uma trave, uma longa viga que pode ser usada para sustentar o telhado de uma casa. Neste contraste, que chega a ter um toque de humor, Jesus usou elementos que, segundo alguns, indicam que ele conhecia bem o trabalho de carpinteiro, né? Quando fala do seu irmão, aqui a palavra grega adelphos se refere ao irmão no sentido espiritual, como companheiro de adoração. Essa palavra também pode ser usada no sentido mais amplo para referir a uma pessoa em geral, ou seja, o seu próximo. De acordo com a lei mosaica, os porcos e os cães eram impuros. Os israelitas podiam jogar aos cães a carne de um animal morto por ser um animal selvagem. Mas a tradição judaica dizia que era proibido dar aos cães carne sagrada, ou seja, carne de sacrifícios feitos a Deus. Os cães e os porcos representam pessoas que não reconhecem o valor da verdade preciosa da palavra de Deus. Assim como os porcos não dão nenhum valor às pérolas, esse tipo de pessoas não dá valor à verdade da palavra de Deus. Essas pessoas podem até tratar mal aqueles que querem compartilhar essa mensagem preciosa com elas. No versículo 9, Jesus deve ter usado o pão para ilustração porque era um alimento básico dos judeus e dos povos vizinhos. É possível que Jesus tenha comparado pães com pedras por causa do tamanho e do formato que o pão podia lembrar de uma pedra. A resposta óbvia para a pergunta retórica de Jesus era: seria um absurdo o pai fazer uma coisa dessas, né? Versículo 10. O peixe era um alimento básico das pessoas que moravam perto da Galileia. Algumas serpentes pequenas talvez parecessem com os peixes que realmente eram comidos com pão. Com essa retórica, Jesus estava dizendo que um pai que ama um filho jamais faria uma coisa dessas. Versículo 11. Jesus usava muitos desses raciocínios. Primeiro, ele falava de um fato bem óbvio, ou de algo que todos conheciam bem. Depois, ele usava esse fato para ajudar seus ouvintes a entender a verdade maior e mais importante. Versículo 13. Entre o portão estreito. Antigamente, as pessoas chegavam às cidades muradas por estradas que davam em portões da cidade. A Bíblia usa expressões como estrada ou caminho para descrever o tipo de vida que a pessoa leva. Quando Jesus falou que existem duas estradas diferentes, ele indicou que existem dois estilos de vida que agrada a Deus e outro que não agrada. Uma pessoa só vai poder entrar no reino de Deus se andar pela estrada certa. A pele de ovelha, ou vestidos de ovelha, que fala no versículo 15.
essas pessoas tendem a parecer mansas e inocentes para fazer pesarem, são ovelhas inofensivas de rebanho. Lobos vorazes. Jesus citou lobos vorazes e famintos como uma metáfora para referir aos falsos profetas, que são extremamente gananciosos e tentam tirar vantagem das pessoas. Versículo 25. Tempestades repentinas são comuns em Israel durante o inverno, principalmente no mês Tebete, que corresponde a dezembro e janeiro. Essas tempestades trazem ventanias, chuvas torrenciais e enxurradas. Os escribas tinham o costume de citar rabinos respeitados para apoiar os seus ensinos, mas Jesus citava a palavra de Deus quando a ensinava. Ele falava como um representante de Jeová, por isso ensinava como quem tinha autoridade. Então, hoje nós descobrimos muitas coisas sobre a palavra de Deus, né? E essas coisas foram muito interessantes, espero que tenha sido interessante para você também. Eu, enquanto estava fazendo o estudo, descobri muitas coisas também, então foi revelador para mim também. E vamos orar. Pai, venha a Ti em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada por essa revelação que o Senhor nos deu. Senhor, nos revela mais coisas a cada dia. Senhor, que nós possamos pagar o preço, Senhor, para ouvir mais de Ti, Senhor, e ouvir mais do Teu coração, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, nos atrai em amor, Senhor, em alegria, Senhor, em nome de Jesus, para mais perto de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então é isso por hoje, gente. Aguardo vocês no próximo estudo, que vai ser o Mateus 8. E não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar nesse vídeo, que é muito importante para mim, para saber se vocês estão gostando. E é isso. Deus abençoe grandemente vocês. Beijos.